Primeiras coisas que me chamaram a atenção é que o texto diz que Jesus ele está se retirando para um lugar deserto. E Jesus está se retirando para um lugar deserto não com o intuito de pregar, até porque o texto bíblico diz que Jesus ele havia acabado de ouvir a notícia, ou receber a notícia da morte de João Batista. Todos nós sabemos do grande apreço que Jesus tinha por João Batista, até por ter laços de parentela, laços familiares. Jesus, sabendo que João Batista foi o seu precursor, aquele que anunciou a sua vinda, aquele que preparou o caminho, e tendo esse grande apreço, esse grande carinho, Jesus sentiu muito no seu corpo físico quando recebeu a notícia da morte de João Batista. E essa notícia fez com que Jesus sentisse o desejo de ir para um lugar deserto. O propósito de Jesus, como eu disse, não era de pregar. O propósito de Jesus se retirando para um lugar deserto não era de curar, não era de libertar, não era de fazer a obra de Deus. O desejo de Jesus se retirando para um lugar deserto era para respirar, era para chorar, era para sentir aquela dor do luto sozinho, para sentir aquele momento e ser curado, orar, pedir a Deus que o ajudasse. Mas Jesus se retirando para este lugar deserto, o texto bíblico diz que as pessoas observaram que ele havia ido para esse local, e como elas viram que Jesus foi para esse local, elas também foram, elas se dispuseram a ir. Elas saíram das cidades e foram até a pé, até o local que Jesus estava. Lembrando, o objetivo de Jesus, quando se retirou para esse lugar deserto, não era para pegar, não era para falar a respeito do reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui no texto é: estou indo para um lugar deserto, um lugar apartado, e o meu desejo é ficar sozinho. O meu desejo é sentir a dor do luto. O meu desejo é estar sozinho. Mas o texto diz que a multidão, sabendo, se aproximaram, e uma grande multidão, uma grande quantidade de pessoas. Irmãos, se fosse eu nesse momento, se fosse eu naquele dia, se fosse comigo que tivesse acontecido isso, logicamente eu olharia para a multidão e diria: não me acompanhem, não me sigam, eu quero ficar sozinho, eu estou no meu momento, eu não quero falar com ninguém, eu não quero fazer nada. Só que Jesus é diferente, porque Jesus não quer fazer a sua própria vontade. Ele mesmo foi quem disse que ele veio à terra para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai para Jesus, pastor? A vontade do Pai para Jesus era que a obra nunca parasse, era que a cura acontecesse, que a pregação continuasse, que os milagres acontecessem, enquanto a vontade de Jesus era se apartar para um lugar deserto, era ficar sozinho e apartado. A vontade do céu era: não vai ficar sozinho, eu vou levar a obra para você fazer, eu vou colocar a obra na tua mão. Alguém vai entender? Eu estou contextualizando para você entender isso aqui. A vontade de Jesus é ficar sozinho, é ficar no lugar deserto, é ficar apartado, mas a vontade de Deus é que a obra continuasse. E eu vejo Jesus se dispondo a fazer a vontade do Pai, mesmo quando a vontade não é dele. Eu vou repetir para você melhorar o glória a Deus. Eu vejo Jesus fazendo a vontade de Deus, mesmo quando a vontade dele mesmo não é aquela. É Jesus dizendo: a minha vontade é ficar sozinho, mas já que Deus mandou a obra, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer com excelência. Aleluia, aleluia. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se Jesus se retirasse dali e não quisesse pregar, não quisesse curar ninguém, esse capítulo não existia. Mas é porque Jesus se dobrou à vontade do Pai que o capítulo existe. Eu vou repetir isso aqui: o capítulo 14 e o verso 13 só existe porque Jesus resolveu
vida. A prosperidade chega, a porta abre, a cura chega, o milagre acontece, o casamento é restaurado. E quando eu faço a vontade de Deus, Deus trabalha ao meu favor. Alguém levante a mão para receber essa palavra aqui. A partir de eu vou profetizar, aleluia. Eu vou profetizar debaixo do sangue e do nome de Jesus. A partir de hoje haverá sinais deste ambiente. A partir de hoje haverá sinais na tua casa. A partir de hoje haverá sinais de Deus na sua empresa. A partir de hoje haverá sinais de Deus no seu relacionamento. A partir de hoje haverá sinais de Deus na sua vida financeira. Porque enquanto você faz a vontade de Deus, Deus trabalha ao seu favor. Deus trabalha ao seu favor. Aleluia. Diga comigo, Bel, diga, O lugar era deserto. era deserto. Pastor André, por 2 vezes dentro do texto, o escritor Mateus, ele vai falar e afirmar sobre o lugar. Sobre o pão fala uma, sobre o milagre fala uma, mas sobre o lugar fala 2. Porque Mateus literalmente estava preocupado com o lugar. Lembrando que dos escritores, dos evangelistas, dos 4 evangelhos, entre Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus era um dos que era apóstolo, chamado por Cristo. Mateus não foi alguém que testemunhou a respeito de Cristo ouvindo testemunhos de outros. Mateus foi alguém que escreveu porque viu. Aleluia. Porque andou com Cristo, porque estava presente. Aleluia, Jesus. Então imagina comigo alguém que está presencialmente no ambiente, cutucando Jesus e dizendo: Senhor, manda a multidão embora, porque o lugar que nós estamos é deserto. Gente, quando esta palavra ela é apregada, quando ela é pregada, quando ela é usada, palavra deserto, automaticamente em minha mente, na sua mente, em nosso entendimento, dá um sentido de quê? Se alguém profetizar para você, tu está entrando no deserto, tu vai dar glória a Deus, tu vai chorar. Tem gente que ficou com dúvida. Deserto simboliza, tipifica, traz à memória cenário de escassez. Quando a palavra deserto é usada, não é para algo bom. Deserto é sequidão, improdutividade, não produz. Joga uma semente no chão do deserto para tu ver se nasce. Por que não nasce, pastor? Porque no deserto a maioria do solo é areia. E para uma semente germinar, ela precisa de solo, de um solo produtivo, de um solo que seja uma terra boa, uma terra que recebe água, uma terra que tem irrigação, uma terra que vai ser firme para as suas raízes. O problema do deserto é esse, porque o deserto é feito de areia, a maioria, e a areia não tem estabilidade. Aleluia, Jesus. A areia não tem como semear na areia. A areia não presta para produzir. A areia não é território produtivo. Quem mora no deserto não sobrevive do que produz lá. Sobrevive porque traz de outro lugar. Os animais não sobrevivem no deserto. As plantas não produzem no deserto. Então Mateus está dizendo assim, ó, Senhor, o lugar que nós estamos é totalmente contrário ao cenário que o Senhor está pregando. Porque o Senhor já curou, já libertou, está pregando, e quando o Senhor fala, o povo acredita tanto que tem 3 dias que ninguém vai embora. Cá para nós, mano, 3 dias é suficiente para ter fome? Precisa de 3 não, no primeiro nós já estamos com os olhos para trás. Às vezes você toma café da manhã 8 horas, quando dá meio-dia você já está reclamando que o almoço está demorando. Não é assim, não? Imagina 3 dias. Então, mas sabe o que eu acho poderoso, irmãos? Todo mundo tem glória disso aqui, você está muito desligado. Diga comigo, o ambiente. O ambiente É deserto. é deserto. Diga, mas Jesus. Mas Jesus. Estava nele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Quem está preocupado é quem menos está ouvindo. Aleluia, Jesus. Até porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. E ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Então tem gente que está ocupado demais, preocupado com o ambiente. E está deixando de ouvir a palavra. Aleluia. Isso aqui tu não acha no Google não, irmão. Isso aqui tu não acha no pregador pregando não. Foi Jesus que falou comigo que agora. Essa palavra é agora. É convite do céu. Olha o que Deus está dizendo. Tem muita. Eu nunca falei isso em 10 anos que eu prego a palavra. 12 anos. Eu nunca falei o que eu estou falando aqui agora, diante da vontade de Deus. Tem muita gente preocupada, tomando, perdendo tempo, observando o ambiente. Está olhando para o governo, está olhando para o município, está olhando para o estado, está olhando para o país. Está preocupado com a economia, fica olhando o número que a Globo passa, CNN, a crise chegou não sei aonde, que subiu não sei o quê, que o salário não dá para comprar não sei o quê. Está muito preocupado com o ambiente, mas ainda tem alguém, glória a Deus. Mas ainda tem alguém no mesmo ambiente que está dizendo: eu não sou movido pelo ambiente, eu sou movido pela voz de quem me pôs aqui. Eu não saí de casa para brincar, irmão. Eu vim para ser profeta para a tua vida. Você não é movido por governo, você não é movido pela economia. Quem te move está acima de tudo. É Deus. Levante a mão porque eu vim falar a palavra para mim inteira. A tua empresa não vai fechar, teu escritório não vai fechar, tu vai prosperar no meio da crise, tu vai ficar de pé enquanto todo mundo está caindo, parando, fechando, tu vai continuar de pé, porque Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu percebo, quando eu quarto, me pergunto, eu estou pensando aqui. Recebe o que eu estou dizendo aqui, porque Deus me está falando. Não se preocupa com o ambiente, a escassez mas Deus está contigo. Deus está contigo. Quem manda o cliente é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem faz o telefone tocar é Deus. Eita, a porta que Deus abre, ninguém fecha, pastor André. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. Glória a Deus. Vamos repetir, diga. O lugar é deserto. Ainda mais Jesus. Está presente. Está presente. Eu creio, Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo? De verdade. Quem é que é luzianense igual eu? Luzianense. A maioria? Não ganhando, estamos ganhando, né? A maioria é luzianense. Nós que somos luzianenses, que nascidos em Lusiana, no máximo nascido em Brasília, mas mora aqui desde criança. Quem aqui dentro, o sustento da sua casa sai do território de Lusiana? Cá para nós. Vai dizer para mim que você nunca ouviu alguém chegar para você e falar assim: ô, terra amaldiçoada. Já ouvi isso demais. Quem mora, nascido em Lusiana, nascido, criado. Os caras chegam na gente. Talvez tenha até alguém que já falou, falando. Mas a pregação é essa. Mas não liga isso. Chega na gente, cutuca e fala assim: ô, garrão, ô, terra amaldiçoada. Não tem nada que presta nessa cidade, que tá com o negócio não dá certo. Tudo que eu vou mexer dá errado. Tudo que eu botar a mão não dá certo. Eu desisto, essa cidade não presta não. Eu vou mudar, eu vou embora, não sei para onde, eu vou aplicar dinheiro em Brasília, no Ocidental, aqui em Cristalina, eu vou lá para Pirinópolis, eu vou ali para Vianópolis, eu vou Lusiana não presta. Sabe o que eu acho engraçado? Se tu dá uma olhadinha em sua volta, o tanto de gente que sai de outras cidades para morar em Lusiana, porque as outras cidades que é ruim, e o tanto de gente que prospera, que é honrado, que troca de carro, que compra sua casa própria, que vive bem, que viaja e mora em Lusiana. Glória a Deus. Sabe o que eu aprendi com essa palavra? Às vezes eu preciso parar de olhar para a situação, para o problema, Aleluia. parar de reclamar Aleluia. e começar a olhar para quem me faz produzir independente. Aleluia. Você não está aqui, você está dormindo. Aleluia. Misericórdia, eu vou repetir isso aqui. Às vezes eu preciso entender
eu preciso parar de olhar para a situação, parar de olhar para o problema, parar de olhar para o sol seco, parar de olhar para a dificuldade e começar a olhar para Jesus, porque Ele vai te fazer produzir, independente de onde você esteja. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes tem pessoas que não é o ambiente que está ruim, é você mesmo que precisa mudar de vida. Tu precisa mudar tua mente, mudar teu coração, mudar teu palavreado, mudar teu jeito. Tu tem que prumar tua vida sentimental. Tu tem que prumar com tua mãe. Tem gente aqui dentro que não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão, não fala com o vizinho. Tem gente aqui dentro que senta na esquerda porque tem alguém que senta na direita. Tem gente aqui dentro que precisa ligar para o outro e pedir perdão. Precisa colocar a vida no altar. Precisa chegar em casa e falar para a esposa: me perdoa, porque eu fiz isso, sou isso e faço aquilo. Tem gente aqui dentro que precisa olhar para o esposo e dizer: eu não prospero por causa disso, causa daquilo. Não. Mas tu prefere culpar o sistema, tu prefere culpar teu patrão, tu prefere culpar a empresa que tu trabalha. Está na hora de tu olhar e falar: Jesus, eu estou aqui para mudar de vida. Porque quando tu muda de vida, Deus muda a tua história completamente. Muda de vida que Deus muda a tua história. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O ambiente é deserto, mas Jesus é o ambiente, irmão. Aleluia. Você está aqui ainda, seu irmão? Aleluia. Aleluia, Jesus. O ambiente é deserto. Aí os discípulos preocupados com... Olha, isso aqui é engraçado. Os discípulos preocupados com o povo. Não é nem o povo que está reclamando. Ô Jesus, manda esse povo embora. Como é que vamos dar comida para esse povo? Nós estamos longe das aldeias que tem pão, que tem comida, que tem sustento. O lugar é deserto. E nem se nós estivéssemos perto, tinha como matar a fome desse povo, porque ninguém tem dinheiro. Aí Jesus olhou para eles e falou assim: ó, já que vocês estão mostrando o problema, também mostra a solução. Qual que é a solução? Porque gente para falar a respeito de problema já tem demais. Gente negativa já tem demais no mundo. Aqueles que só mostram os problemas, que só mostram as dificuldades, que só falam a respeito das tragédias, das misérias, isso já tem demais. Parece que eu estou vendo Jesus olhando para os discípulos e falando assim: ó, eu quero saber de quem está disposto a resolver. Aleluia, Jesus. Qual que é a situação? O que vocês têm para me dizer? Como é que a gente vai resolver? Aí os discípulos: Senhor, não tem nada. Tem certeza? Dá uma olhada na multidão. Olhar na multidão de um menino, 5 pães e 2 peixes. Os discípulos não têm mais nada, porque já comeram o que levaram. Mas tem um menininho que o que ele tem não dá nem para ele comer com a mãe, com a família, com quem está com ele. Porque imagina comigo, se tira um pão da sacola no meio de uma multidão daquela, todo mundo com fome, a guerra ia ser grande. Só que tiraram o pão não foi para comer, tiraram o pão para dar na mão de Jesus. Aleluia. Escute, eu não vou te pedir nada, pelo amor de Deus, escute bem, abre o seu coração, escute o que eu vou para você. Aleluia, Jesus. Eu entendi essa palavra para a minha vida. E o pão aqui não fala só de comida, de recursos financeiros. Isso aqui fala do que eu tenho. E que aparentemente parece que vai resolver alguma coisa. Quando na verdade na minha mão continua pequeno. Mas se eu colocar na mão de Deus, aquilo que na minha mão é minúsculo, é pequeno, é limitado, se eu pôr na mão de Deus, começa a crescer. Amém. Aleluia. Aleluia. Se multiplica a ponto de sustentar a minha casa e sustentar Glória a a minha Deus. Aleluia. O problema é que muitas vezes nós não queremos entregar na mão de Deus aquilo que está na nossa mão. Por quê, pastor? Eu te respondo. Porque enquanto está na minha mão, eu controlo. Mas se eu pôr na mão de Deus, o controle não é mais meu. Aleluia. Você está aqui ou você está dormindo? Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que tem gente que tem dificuldade de entregar a vida para Jesus? É justamente por isso. Porque enquanto você não entrega a vida para Jesus, só isso que você quer. Você vai onde quer, você se envolve com quem você quer, você dorme onde você quer, você acorda onde você quer, você come o que quer, bebe o que quer, tu faz o que tu quer da tua vida. Mas a partir do momento que você entrega a vida na mão de Jesus, aí já não é mais a sua vida, é a vida dele. Aleluia. E sabe o que Paulo disse? Já não vivo mais eu,
mas Cristo vive em mim. Aleluia. As coisas velhas se passaram, mas tudo se fez. Glória a Aleluia. Glória a 5 Deus. pães e 2 pães. Olha o que o texto diz quando entrega na mão de Jesus. Irmão, era para Jesus fazer um milagre e tal. Não, sabe o que ele faz? Ele me ensina muito aqui. Porque Jesus pega, vai gente olhar. Pega na mão para e agradece. Aleluia. É o que o texto diz. Dá graças. Aleluia. Dar graças depois que multiplica é fácil, sim ou não? Sim. Difícil é dar graças enquanto é 5 pães e 2 pães. Aleluia, Jesus. Por que Jesus não mandou alguém dar graças? Porque todos que estavam ali, ninguém tinha tamanha fé de levantar 5 pães e dar graças sem multiplicar. Mas Jesus é diferente. Aleluia. Olha Jesus ensinando. Em vez de pedir para multiplicar, agradece pelo que tem. Aleluia. Glória a Deus. Você é inteligente. Em vez de ficar pedindo, começa a agradecer pelo que tu já tem. Porque Aleluia. enquanto tu agradece pelo que já tem, Deus está providenciando o que tu ainda não tem. Aleluia. Glória a Você tem uma mão levantada para receber essa palavra em nome de Jesus? Aleluia. Eu vim profetizar nessa noite que os 12 cestos vão ser cheios. Eu vim profetizar nessa noite que Deus vai te abençoar de tal maneira que você vai se assustar, tua família vai se assustar. E a bênção que eu estou pregando não é só bênção financeira, mas faz parte também. Eu estou profetizando que a tua casa vai ter saúde, teu casamento vai ser abençoado, até os teus animais vão ser abençoados, a tua casa vai ser guardada, revestida e protegida. O acidente de carro que estava planejado pelo inferno vai ser repreendido, teu carro vai ser guardado, tua família vai ser, a tua empresa vai ser guardada, tudo que está nas tuas mãos. Dá graças que Deus multiplica, dá graças que Deus guarda, dá graças que Deus. Aleluia. Nós temos tanta facilidade de pedir, mas temos dificuldade de agradecer. E eu vejo Jesus diante de uma grande multidão de gente, levantando 5 pães. Gente, 5 pãezinhos. É pequeno, porque é um menino que está carregando. Mas Jesus levanta aquilo que é pequeno. E o que eu acho interessante é que está pequeno, continua pequeno, mas não cresce tamanho. Simplesmente, sabe quando é que o pão cresce, gente? Não é quando ele dá graças. O pão cresce quando ele começa a dividir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque o sentido dessa palavra aqui não é sobre aumentar de tamanho, mas aumentar de quantidade. Aleluia. Você está aqui? Você está aqui? Glória a Deus. Aleluia. Aumentar de tamanho, eu vejo com os meus próprios olhos. Então eu não preciso, Renata, dividir para ele aumentar. Mas quando aumenta de quantidade, eu só vejo se eu partir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você está Aleluia. entendendo que tem gente que está vivendo a mesma vida, do mesmo jeito, a vida toda, porque não tem coragem de partir e nunca teve. Mas você já reparou que tem gente que é próximo, abençoado, honrado, Deus faz as coisas na vida dela, da pessoa assim que você nem imagina, é porque tem facilidade de dividir. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santa Tem facilidade de dividir. Aleluia. O que é dividir, pastor? É quando eu me importo com quem está em minha volta. Aleluia. É quando eu me importo com quem está precisando. Aleluia. É quando eu começo a olhar para a minha igreja, para os meus pastores, para os meus irmãos que congregam comigo. É quando eu começo a olhar para minha mãe, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu tio, para a minha irmã. É quando eu começo a olhar para o meu companheiro de serviço na empresa. É quando eu começo a olhar para quem está à minha volta. É quando eu estou andando na rua e eu percebo que tem alguém ali que Deus quer abençoar através da minha vida. E eu não tenho dificuldade de abençoar. Eu não tenho dificuldade de abrir a mão. Enquanto eu faço para Deus, Deus faz por mim. A porta se abre quando eu tenho disponibilidade de partir do que Deus colocou na minha mão. Deus me abençoou para eu abençoar outras pessoas. Aleluia. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Pastor, estou morrendo? Sim. Termina, irmãos. Não vou passar da hora, porque o pastor André não esquecer de mim. Eu vim de verdade
da minha casa para cá não é 5 minutos, mas foi o tempo suficiente para Deus aquecer meu coração. Aleluia. Aleluia. E eu vim da minha casa aqui com o Espírito Santo falando comigo assim, ó, diga para a minha igreja que eu vou encher os cestos. Amém, Jesus. Você crê nisso? Eu creio, Jesus. Você crê? Não, você crê de verdade. Aleluia. Faz a sua mãozinha em forma de receber assim. Eu vim da minha casa aqui e Deus falou comigo, eu vou encher os cestos. Aleluia. Eu vou encher os cestos. Aleluia. Eu vou encher os cestos. Na tua mão está pequeno, parece que não vai crescer, parece que não tem jeito, parece que não tem saída. Quando tu olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o outro, tu não vê escapatório, parece que não tem jeito. Mas assim diz o Senhor na minha boca para alguém dentro deste templo: Ele vai dar crescimento, vai acontecer, vai multiplicar, os cestos vão ser cheios, tu não serás envergonhado, a tua casa não será envergonhada, a tua família não será envergonhada. Deus vai fazer o milagre acontecer sobre a tua história. Deus vai fazer alguma coisa acontecer sobre a tua vida, porque Deus não é homem para mentir, e muito menos filho do homem para se arrepender. Você pode dizer glória a Deus? Você diz glória a Deus, diga. Pastor André, existe um mistério de Deus aqui. Eu queria que você abrisse a sua mão em forma de receber, porque Deus me mandou profetizar sobre a tua vida, e eu via nitidamente, diante dos céus e diante das testemunhas que estão aqui, por esses dias, Deus vai criar uma situação e vai mais uma vez te surpreender. Eu vi a chave chegando na tua mão, e não era se esforçando, não era se humilhando, não precisava de muito, porque diz o Senhor: põe na minha mão, o resto é comigo. Deus vai te dar, assim diz o Senhor. Aleluia. Eu acreditando nessa palavra aqui. Glória a Deus. Você vai ver com o teu próprio olho que Deus falou aqui dentro dessa casa, porque Deus não precisa de muito para fazer coisa grande. Eita, Deus já está movendo o coração de alguém, Deus já está movendo, eita glória, Deus está movendo ao seu favor. Aleluia. Isso, vai orando, irmãos. Tem uma palavra profética nesse ambiente aqui, aleluia. Tem uma palavra profética nesse ambiente aqui, aleluia. Tem uma palavra profética, aleluia, aleluia. Glórias a Deus, glória a Deus. Eu via Deus descendo com crescimento sobre a tua vida, filha. Eu via muita prosperidade chegando sobre as tuas mãos. E eu acho interessante é que Deus falou para mim: diga para ele que eu vou apresentar para ele um propósito, um projeto, e nesse projeto eu vou prosperar a vida dele, a ponto do nome dele ser falado no Brasil inteiro. É referência. A palavra, pastor André, que Deus falou comigo, foi referência. Esse rapaz vai ser referência no que ele faz. A mão dele não vai chegar, mas há o nome, a instrução, o projeto, a visão vai chegar, diz o Senhor. Se tiver 2 crentes para dar glória, eu vou continuar. Se tiver 2 crentes para dar glória a Deus comigo aqui, eu vou continuar. Deus está descendo. Eu estou vendo o cesto sendo cheio, pastor André. Eu estou vendo os cestos sendo cheios. Cheios. 2026 é o ano que você vai prosperar, vai crescer, a tua casa vai mudar, você vai ver, o teu celeiro vai encher, as contas vão ser pagas, o nome de Jesus vai ser glorificado na tua casa. Vai. Essa pressão vai cair por terra, essa ansiedade vai cair por terra. Chega de chorar, chega de sofrimento, chega de migalha, chega! Recebe agora. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Recebe Deus. agora. Isso. Recebe. Tem alguém recebendo. Tem alguém recebendo de Deus agora. Tem alguém recebendo de Deus agora. Irmão, uma palavra muda a vida de alguém, irmão. Uma palavra profética muda a vida de alguém. Essa porta
Depois de